Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar início, à nossa aula dessa semana. Vamos lá? Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana nós vamos trabalhar o gênero artigo de opinião que foi trabalhado no Centro de Mídia São Paulo em 2 aulas, tá? O gênero artigo de opinião é um gênero argumentativo, tá? Que utiliza argumentos para convencer o leitor, né, de que a opinião dele é a certa, tá? Então, o que são os argumentos, né? Argumentos são as ideias lógicas que usamos para convencer alguém de que o que nós estamos falando é certo, tá? O artigo de opinião, ele é um gênero textual cujo tema são assuntos polêmicos, são assuntos aqueles que causam conflitos de ideias, de opiniões. Um exemplo, a maioridade penal. Tem pessoas que acham que a maioridade penal, que assim, a maioridade penal deve ser de 16 anos, porque as crianças de 16 anos já fazem, determinados atos conscientes disso, apesar de ser criança, já tem consciência do que faz. E tem pessoas que são contra, né, que falam e que alegam que as crianças são um produto do meio em que vivem, ou seja, elas aprendem, a fazer as coisas erradas com outras pessoas e por influência dessas outras pessoas elas vão e fazem. Então é um assunto polêmico que está sendo discutido, né, se vai ou não baixar a maioridade penal para 16 anos, né, ainda está em votação. É tão polêmico que não sei, faz uns dois anos que está em votação isso, tá? Isso é um assunto polêmico, tá bom? Então o artigo de opinião, ele é um texto pautado em assuntos polêmicos, na qual quem escreve tem que escrever os seus argumentos, né, a sua opinião, e dar base para essa opinião, explicar o porquê que a opinião dela é a correta. Na atividade de vocês, dessa semana que eu preparei, tem um artigo de opinião sobre o uso do celular, tá? A geração celular. É um texto curto, não é um texto longo, tá? Aí vocês vão ler e a primeira questão diz assim: qual o assunto do artigo de opinião? Fala sobre o quê? Simples. Qual é a finalidade do texto? O artigo de opinião, ele tem que finalidade? Ele está querendo vender um produto? Ele está querendo convencer o leitor? Ele quer apresentar um fato histórico? Quer apresentar um ponto de vista da escritora? Tá? Isso é a finalidade. A opinião do autor está em... Então, ele quer saber em que trechinho que está a opinião da leitora. Que ela fala o que ela pensa. A opinião da gente é quando a gente fala o que a gente pensa a respeito de determinado assunto, tá? Tese, né? A autora defende a tese. Ela defende a tese? O que é tese? Tese é um determinado aspecto de um determinado assunto, tá? A tese não é o uso do celular, mas sim como esses celulares são usados, tá? A autora quis escrever... E eu acho que as questões mais problemáticas são estas, tá? É a tese e a opinião, tá? Então, o artigo de opinião é um gênero que vocês vão trabalhar, ele é bastante trabalhado no ensino médio, mas vocês já vão começar a ver agora, tá? Não é uma produção de texto, a atividade de vocês. Ela vai pelo Google Formulário, mas eu também tenho ela pelo Word, tá? Quem tiver problemas em abrir o Google Formulário, me avisa que eu envio o Word, tá? Então, uma boa semana, uma boa atividade para vocês e